Olá, minha gente, muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Neste momento, buscar a espiritualidade. Eu sei que deveria ser para nós natural. Assim como nós temos uma observância com as necessidades do corpo, nós deveríamos ter uma busca generosa de vida espiritual. Uma busca abundante. Como foi o que Jesus nos desejou, né? Ele queria que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E muitas vezes nós ficamos extremamente fragilizados ou as nossas insuficiências se manifestam muito intensamente na nossa vida por causa da carência que nós temos de vida espiritual. Que é justamente toda e qualquer oportunidade de voltar o nosso olhar para dentro de nós. Toda e qualquer oportunidade que nós temos de fazer o nosso olhar andar os caminhos de dentro. Buscar conhecer, entender um pouco mais a dinâmica da vida interior. Nós vivemos excessivamente para fora. E é claro, a vida consiste em viver para fora. O tempo todo você é solicitado, você é estimulado a estar fora de você. E é interessante isso. As suas atitudes, elas são expressão externa, porque elas se dão pelos braços, suas pernas lhe ajudam a agir, o seu corpo. Então, há uma dimensão material da ação. Um corpo forte tem mais facilidade de ajudar um corpo que precisa de resgate. As habilidades físicas, elas facilitam a nossa vida. Então, há toda uma exterioridade para a qual nós somos estimulados o tempo todo. Eu sou estimulado a correr, eu sou estimulado a falar, eu sou estimulado a ajudar, a cozinhar, a limpar. Pegue toda a dinâmica da vida material, dessa que solicita atitudes, gestos, posturas. Quando você vai trabalhar, por exemplo, você está praticamente colocando-se à disposição das pessoas que lhe solicitarão de fora. Mas há uma coisa tão interessante a ser observada. Eu me lembro da música que eu gravei, que inclusive que foi a que abriu as portas para o meu trabalho chegar a tantas pessoas que não me conheciam, ainda dentro da Igreja Católica, que foi a música Vida, que tem um verso muito bonito, que aliás foi gravada lindamente, né, pelo meu querido amigo aniversariante ontem, o Fábio Júnior. O verso diz: e dar de si além do próprio gesto. Isso é vida espiritual. É quando o que nós realizamos, que é material e que pode ser percebido pelo outro, pode ser recebido pelo outro, quando tudo isso que é material em nós tem uma dose de espiritualidade, isso é, de amor, de afeto, de generosidade, de solidariedade. Aí a gente entra naquela dinâmica interessante, né? Um corpo frágil, um corpo fraco, que não tem nem muitas condições de fazer algo materialmente, mas com uma capacidade enorme de revestir o outro de amor. É a fragilidade de Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa. É a fragilidade de Irmã Dulce, Frei Damião. Homens e mulheres extremamente frágeis do ponto de vista material, físico, daquilo que nós conseguimos enxergar, mas tão grandiosos por dentro. Seres humanos com uma capacidade enorme de colocar alma em tudo aquilo que fazem. É disso que nós estamos falando.
Então nós muitas vezes temos a facilidade de buscar o que é material, somos estimulados o tempo todo, me ajuda aqui, faz isso, faz aquilo. Mas de vez em quando também as pessoas nos solicitam algo que não é material. E às vezes a gente não sabe oferecer. Não é porque a gente não tem, não tenha. Todos nós temos. Deus não deu a riqueza interior somente a algumas pessoas. É que, na verdade, a riqueza interior passa pela mesma regra que as forças do corpo. O corpo, para tornar-se forte, tem que treinar muito, muito. Tem que ter uma disciplina com a alimentação, com o sono. É a repetição que nos fortalece. Quem trabalha em serviços braçais tem uma força natural. Nós que somos muito de escritório, né, muito acadêmicos ou muito dentro de ambientes que não nos exigem tanta força física, a gente tem que ir para a academia se quiser fortalecer um pouco o corpo. A vida espiritual é a mesma coisa. Todos nós recebemos as riquezas, mas podemos viver sem saber que elas existem. Podemos viver sem estimulá-las. E é por isso que eu tenho falado tanto aqui, porque o que eu falo para você é para mim também. Eu não venho aqui dar conselhos que eu não preciso ouvir. Que nós precisamos muito buscar fazer um contraponto nesse excesso de estímulos a uma vida para fora, buscando um pouco de motivação para viver a vida interior. Essa casa interior que somos todos nós e que é tão responsável pela saúde do corpo. A qualidade da vida espiritual repercute diretamente na qualidade do corpo. E a gente tem usado o nosso domingo, já que nós não estamos tendo regularmente a missa de manhã, muita gente pergunta, por que não está tendo? Porque as paróquias já voltaram às suas atividades e eu estava me sentindo desconfortável com uma sensação de que eu estava criando uma outra religião, né? Ou uma paróquia. Não, a prestação de serviço que foi a missa durante a pandemia foi justamente porque nós estávamos impossibilitados. Mas de vez em quando vamos ter. Mas este momento aqui é bom. Eu não estou retirando você da sua paróquia, não estou retirando você do seu padre, pelo contrário. Eu estou lhe motivando a buscar cada vez mais a sua vida espiritual aí, na sua paróquia, com o seu pároco. Ou se você não é católico, aí com o seu pastor na igreja que você frequenta. Ou você não é nem cristão, mas fazendo a sua busca pessoal na religião que você escolheu para viver. Aqui eu saúdo todos os judeus, todos os muçulmanos, todos os meus irmãos negros de religião de matriz africana, ou você que quer uma resposta, um caminho que lhe fez chegar até Deus. Saúdo os espíritas, eu saúdo todos aqueles que querem fazer o mundo ser melhor a partir de si mesmos. Eu estou à busca dessas pessoas. Fico muito honrado de ser querido, de ser acolhido pelo povo católico, pelo povo cristão, mas também me sinto muito honrado, muito responsável toda vez que eu encontro alguém que não é da mesma religião que eu e que fala, padre, eu cresço junto, porque eu também estou precisando ouvir isso. E saúdo também os ateus, os que não creem em Deus, mas creem na responsabilidade de serem pessoas melhores, de terem uma conduta mais aprimorada, mais saudável, de quem está à busca de evolução espiritual e humana. Que eu acredito que seja o intento de toda religião, né? Todo discurso religioso deveria nos fazer buscar um pouco mais de aprimoramento para a nossa conduta, para o nosso jeito de ser. O que muda uma sociedade é justamente quando as consciências se ampliam, se dilatam. É isso que transforma a sociedade. Não são as leis que nós temos, não são as regras. O que faz a gente evoluir, avançar,
É isso aqui. É a maneira como nós pensamos, a maneira como nós sentimos, falamos e agimos. E a gente sempre pega o evangelho do dia, não vai ser uma regra, pode ser que em outros momentos a gente escolha um outro texto da Sagrada Escritura, ou um outro texto que seja sugestivo, mas por enquanto a gente tem pegado o evangelho para fazer este momento. E eu tomo a liberdade de ler o evangelho de hoje para vocês. Jesus disse aos seus amigos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e saciar-te? Quando nos sucedeu ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão e irmos a ti? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, sem ir dar-te assistência? Então ele lhes responderá: em verdade vos declaro, cada vez que não o fizestes, não o fizestes. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos viverão para a vida eterna. Que a nossa vida cristã está intimamente ligada ao mistério da encarnação. Deus que habita entre nós, Deus que mora entre nós, Deus que vive conosco, nos convidando agora a dar continuidade a esse projeto. É muito interessante porque esse discurso de Jesus, ele tem um tom escatológico, né? Meio de fim do mundo, como se hoje nós estivéssemos colocados diante do fim. E nós vamos viver esse tribunal que é tão presente no imaginário popular, né?
Acho que todos nós, de alguma forma, já pensamos sobre essa história do fim do mundo. Todos nós, de alguma forma, já tivemos um contato com essa figuração. Todos nós já pensamos nisso. Como é que vai ser o momento em que eu me encontrar com Deus? Do que Ele vai me pedir contas? Quantas vezes eu fui à missa? Quantas vezes eu frequentei o templo? As perguntas são muitas. Mas a gente tem neste texto uma resposta tão definitiva de Jesus. Eu acho que Deus não está nem um pouco preocupado com as quantias religiosas que nós temos para oferecer. Mesmo porque uma multiplicidade de missas pode não resultar em nada na vida cristã de uma pessoa. Ao passo que uma missa bem participada, bem compreendida, bem entendida, pode gerar uma conversão que transforma a vida daquela pessoa. Quem dera as quantidades nos transformassem. O céu estaria garantido para os papas hóstias, né? Como tantas vezes a gente já usou a expressão, para aquelas pessoas que não saem da igreja, que estão o tempo todo lá dentro, e que às vezes não se tornam pessoas melhores por estarem ali dentro. Sim, eu não tenho nenhum medo de tocar nessa hipocrisia. Eu sou um homem que cresceu dentro do contexto religioso, estudei a vida inteira dentro de estruturas religiosas, colégios religiosos, seminários, conventos, e não tenho medo nenhum de dizer que as piores pessoas que eu encontrei na vida vestiam hábitos, colarinhos de padre. Eu convivi com pessoas muito cruéis. E muitas vezes fui também uma pessoa cruel, sem perceber que estava sendo. Não estou aqui para fazer julgamento de ninguém. Estou aqui para analisar como eu me comporto diante desse evangelho de hoje, em que Jesus tão duramente me pergunta, me confronta e me pergunta sobre o meu cristianismo. Esse evangelho final, já estamos no finalzinho do evangelho de Mateus, é extremamente audacioso o que Jesus propõe aqui. Sim, porque nós muitas vezes podemos estar dentro das estruturas religiosas, protegidos com os nossos crucifixos, com as nossas camisetinhas, com os nossos simbólicos, e termos atitudes extremamente cruéis, excludentes. O mistério da encarnação, o que Jesus nos propõe ali, minha gente, é muito sério. É ser ele de novo. Comungar, a gente tinha até uma música que a gente cantava, né? Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Sim, o cristão, ele sempre vai ser alguém que incomoda, não porque ele é chato. Ele vai ser alguém que incomoda porque ele questiona as estruturas pecaminosas, injustas, diabólicas, com o seu comportamento. Não com a sua pergunta, com a sua palavra. Comungar, viver a Eucaristia, ler essa palavra, permitir que o Evangelho de Jesus entre na nossa mente, não é outra coisa senão nós assumirmos o compromisso de que este corpo que eu sou, agora é corpo de Cristo. E que eu vou andar pelo mundo para poder viver essa missão que me torna cristão. Que na verdade é descobrir os outros Cristos. Não é que você é superior, não é que eu seja superior e que agora nós vamos viver por aí dizendo a todo mundo, olha, eu sou Jesus de novo, eu sou um redentor na sua vida, eu vim para redimir a todos. Não. Participamos deste mistério de Cristo, porque como batizados, como incorporados à missão de Cristo, nós recebemos as missões, as suas vocações, né? Participamos da vocação dele, da dimensão régia, da dimensão profética, da dimensão sacerdotal. Sou rei, profeta e sacerdote.
E você, como batizado, é. Então você vai pelo mundo para distribuir esses dons que você recebeu. E quanto mais você distribui, mais você recebe. Porque o amor, a solidariedade, a prática da justiça, todos os valores evangélicos, eles se multiplicam à medida que nós oferecemos, que nós damos a alguém. Toda vez que nós praticamos o cristianismo, tudo isso que nós estamos praticando se avoluma dentro de nós. É interessante demais, é um dar que nos coloca o tempo todo recebendo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente oferece, mais Deus nos cumula e nos retorna. A vida cristã, ela só é possível a quem compreende o mistério da encarnação, faz com ele uma adesão e começa a dizer a partir do dia a dia: por onde eu for, eu serei Jesus encarnado. Aonde eu estiver, aonde a vida me levar, eu quero que lá Jesus tenha a oportunidade de agir através de mim, de falar através da minha voz, de pensar através do meu pensamento, de ouvir através dos meus ouvidos, de fazer através das minhas atitudes. Porque não há outra forma. Viver o cristianismo é sair procurando onde Jesus está de maneira especial, de forma mais necessitada. O evangelho de hoje, Jesus faz uma identificação direta entre ele e os mais frágeis, entre ele e os marginalizados. Mas você poderia perguntar, né? Que marginalidade é essa? Que marginalidade é essa que Jesus faz questão de identificar e dizer que ele está ali? Nós não podemos ser seletivos em escolher apenas algumas marginalidades. Há aquelas que nos convêm, aquelas que parecem ser mais fáceis de serem aceitas, né? Aquelas que nós temos mais simpatia. Não. Onde existir marginalidade, onde existir uma fragilidade, ali eu preciso estar e ser Jesus de novo. Essa semana, por exemplo, o Brasil só fala disso. Nós tivemos um assassinato de um homem negro dentro de um supermercado. Essa semana nós estamos todos assustados com aquela crueldade. E temos de estar mesmo. Uma semana... Só um minutinho. O YouTube não está? Então deixa, não tem problema. Vou ficar só no Instagram. A marginalidade que... Desculpe-me, eu me perdi um pouquinho, vou voltar. Quando nós temos aquele episódio, essa tristeza, esse sofrimento, essa vergonha humana acontecendo ali. Um ser humano sendo espancado até a morte. Claro que o primeiro movimento nosso é de julgar e de dizer e de fazer, de falar. Eu sempre me coloco no lugar. Debaixo dessa pele mora tanta agressividade. Debaixo dessa pele aqui eu abrigo tanta, mas tanta realidade que é dura, que é cruel. Basta eu estimular. O sofrimento, a dor de ver um homem sendo morto. Todos nós ficamos assim, impactados pelo acontecimento. E ali há tantos elementos que nos expõem como humanidade, às vezes falida. A começar pelo excesso de pessoas que filmam e pela escassez de pessoas que salvam. É a primeira coisa que me chama a atenção.
tantos pontos de filmagem. Um homem sendo morto, um homem sendo agredido, dois homens sob o impulso da ira, desencadeado por situações que nós não conhecemos, mas que são monstruosas porque não tem explicação. Não há nada que aquele homem possa ter feito, ter dito, que justificasse aquilo que aconteceu. Mas a mim chama a atenção o excesso de pessoas que filmam, a escassez de pessoas que tentam interferir, que tentam fazer alguma coisa, algum gesto cristão, alguma coisa que expressasse que ali existe uma consciência amplificada, dilatada por sentimentos humanos, porque às vezes nós ficamos no que é não humano, nós somos desumanos. Ali uma crueldade acontecendo e lamentavelmente, tão pouca interferência que não precisa nem ser religiosa, é só humana. Tão difícil. Essa semana a gente pensou nos negros, nas vidas pretas que tantas vezes são ceifadas. Nós pensamos nos pobres, nós pensamos naqueles que estão esquecidos, naqueles que nós não enxergamos. Mas eu tenho medo de que seja apenas mais uma onda de solidariedade e que isso não gere uma postura em nós. E eu falo do ponto de vista cristão, não é possível a gente ser cristão e a gente continuar justificando o ódio. Não há possibilidade de nós conciliarmos a vida cristã, o que Jesus nos pede, com a omissão de ver um homem ser morto. Em optar por ligar um celular, por fazer o registro do que está acontecendo e não tentar interferir para que aquilo não continue. Um dos pontos dessa semana, que certamente nos expõe tão pobres como humanidade. Toda vez que um crime como esse acontece, como humanidade nós ficamos muito ferida, muito feridos. Tão difícil a gente poder cavar dentro de nós onde é que está errado, onde é que nós nos perdemos. E aí a gente precisa, ao invés de ficar apontando para aquela cena, começar a olhar as cenas que nós também construímos em torno de nós. Às vezes a gente não tira a vida do outro com socos e pontapés, mas nós tiramos com palavras, nós ferimos, nós sangramos o outro, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância. Nós matamos o outro com a nossa infidelidade, nós matamos o outro com a nossa intolerância, nós matamos o outro com tantas realidades que nós vamos socializando e colocando debaixo da asa do nosso cristianismo. E a gente vai fingindo ser cristão assim. A gente vai fingindo que é conciliável o ódio com o cristianismo. Ah, mas não falar contra o pecado é uma omissão. Tudo bem. Fala dentro da sua igreja. Fala com ternura. Fala contra os pecados da sociedade de um jeito que você não perca a autoridade. Porque se toda vez que você precisar falar dos pecados da sociedade, você incorrer no erro, no julgamento, na intolerância, você está incoerente na raiz, e aqueles que te observam identificarão que há uma ira em você, que não há uma indignação. É diferente quando nós falamos de uma determinada realidade e nós estamos indignados com ela. Tome uma distância
quando a ira te toma conta, tome uma distância. Procure assumir um pouco o controle de si, para que a ira dê lugar à indignação. Aí você vai falar com mais autoridade. Sim, às vezes eu, porque quero ser cristão, porque quero dizer, porque quero falar, porque quero dar a minha opinião, eu assumo os piores formatos para fazer isso. Eu assumo formatos que nem são cristãos. Eu vou transformando o cristianismo numa outra coisa e eu vou me esquecendo desta identificação que Jesus fala. Olha, quando vocês estiverem diante de Deus, o que nós vamos querer saber de você é o quanto você amou. É o quanto você me acolheu naqueles que sofrem toda e qualquer espécie de marginalidade. Não coloque um filtro para ficar agradável para você. Não escolha as marginalidades que você quer acolher. Não. Eu sinto lhe dizer que nós cristãos precisamos ser amigos de tudo aquilo que é marginal, que está fora do convite, que não veio para a festa. Eu sei que nós estamos acostumados com o cristianismo glamourizado, das passeatas, das marchas que enchem a Paulista, de um cristianismo que enche o rincão da Canção Nova, onde tantas vezes eu estive pregando, que enche o santuário de Aparecida, que enche as ruas de Belém do Pará, no Círio de Nazaré. Esse cristianismo que emociona, eu sei, é mais fácil ser adepto dele. Mas nós precisamos nos recordar que a essência do cristianismo, ela nos coloca em contato com a miséria humana. Não para repeti-la em nós, mas para que a gente se torne um lugar de acolhimento, porque a miséria só pode ser superada depois de ser acolhida. Quem trabalha com recuperação de drogados, de pessoas viciadas, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se a gente não acolhe aquele coração viciado, aquela mente absolutamente machucada pelo vício, nenhuma transformação é possível. Aprendi isso com o Padre Léo. Betânia, a comunidade que ele fundou, que continua sendo cuidada pelo meu querido amigo Vicente, Padre Lúcio, Padre Eliton. Betânia é um lugar de abraço e de acolhimento. É assim que eles vão arrancando a droga do coração de quem chega lá, amando, cuidando dessas pessoas, tentando entender cada história, tentando compreender o que fez chegar àquela marginalidade. Sim, a droga faz chegar à marginalidade. Quantas pessoas vivem na marginalidade, na absoluta indigência, e o cristianismo precisa chegar lá. Padre Lúcio, Padre Léo, Padre Vicente, Padre Eliton, certamente terão bonitas histórias para contar a Deus. Quando Jesus perguntar a eles, e aí, Padre Lúcio, quem o senhor acolheu em meu nome? Eu quero estar com os dedos cheios, minha gente. Quero. Porque para mim, o maior desafio do cristianismo é esse, a gente acolher quem a gente não quer. Quem nos causa vergonha. Quem nos causa medo. Quem nos causa repulsa. O maior desafio do cristianismo é a gente domar a nossa vaidade religiosa, é a gente sair dessa pretensão de que nós somos melhores que os outros porque a gente fez uma experiência de Deus. Nada nos põe tão contraditórios do que quando nós nos sentimos superiores a alguém porque fizemos uma experiência de Deus. É o contrário. Quanto mais a gente experimenta Deus, mais a gente descobre que a nossa miséria é enorme. E quanto mais miserável eu me sinto, mais vontade eu tenho de acolher quem é miserável igual a mim.
Quando eu não acolho, isso é neurótico, isso é doente em mim, eu preciso tratar na terapia. É o caso do homofóbico, daquela pessoa que tem uma agressividade com quem é homossexual, porque no fundo, percebe aquilo que tanto rejeita no outro em si. Quantas vezes nós encontramos pessoas que matam homossexuais porque não conseguiram matar neles aquela condição que ele rejeitou a vida inteira? Teria sido uma pessoa muito melhor se tivesse reconciliado consigo, tivesse encontrado uma maneira de viver com dignidade tudo isso. Nós temos, quando não curamos terapeuticamente os nossos limites, nós nos transformamos em algozes na vida dos outros. Como padre, como pastor, como rabino, nós somos um verdadeiro perigo. Eu digo isso sempre. Toda vez que eu não curo uma neurose em mim, eu posso pregar um Deus a partir dela. E aí, se eu não me acolhi miserável, se eu não me entendi como este que também Jesus visita através dos outros, doente, não é doença do corpo, claro, a nossa presença nos hospitais, na vida de quem sofre. Eu sou cristão, mas nunca visitei os doentes no hospital. Eu sou cristão, mas nunca visitei o asilo da minha cidade. Eu sou cristão, mas nunca fiz uma visita no presídio. Tem alguma coisa errada, irmãs? Muito errado. Eu sou cristão, mas não contribuo com nenhuma obra social que acolhe os miseráveis. Tem alguma coisa errada. Padre Júlio Lancelotti é um grande homem. Um homem que eu admiro muito. Há muito tempo. Eu admiro o Padre o Júlio desde quando eu era seminarista. E eu fiz um breve trabalho na pastoral carcerária. E ele era o grande nome da pastoral carcerária naquela época. Essa semana eu falei com ele e eu disse que eu ficava, mas muito, 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 muito feliz de vê-lo lá, fazendo o que ele faz, como faz. Que eu admirava a coragem profética que ele tem de estar entre os pobres. E eu falei, Padre Júlio, me permita de vez em quando estar com o senhor aí? Eu falei, venha, meu filho. Venha. E quando ele me disse venha, eu percebi que ele não estava me convidando para ir lá fazer o mesmo que ele faz. Ele estava me convidando para eu ser pobre com ele, lá. Para ser acolhido também, porque às vezes a gente tem tudo. A gente tem roupa, a gente tem casa, a gente tem dinheiro, mas nós somos muito pobres. E não é só o acolhimento material, não, é tudo. É dar de si além, um pouco além do próprio gesto, como a gente falava no início. Não dá para a gente ser cristão e negar tudo isso. Não é possível a gente se dizer cristão e ficar neste ponto de arrogância que nos faz alimentar uma vaidade espiritual, que nos faz pensar que nós somos superiores, que nós engolimos a verdade suprema e que a partir de agora nós estamos aqui com o dedo em riste para apontar todos os pecados sociais que nós reprovamos. Às vezes nós cristãos somos a pior propaganda de Jesus. Somos a pior propaganda de Jesus. Porque na hora que nós podemos aparecer com o nosso acolhimento, com o nosso exemplo, a nossa palavra, ninguém nos acha. Mas quando tem um tema polêmico de moral, disso, daquilo, nós somos os primeiros a fazer barulho, porque, lamentavelmente, a nossa existência está muito associada a isso.
E a pergunta que Jesus fará para nós quando nós chegarmos lá é outra. É outra. Quem você acolheu em meu nome? Eu encontrei Jesus, essa expressão, né? Que Jesus é esse que a gente fala que encontrou? Um Jesus que nos faz ficar cada vez mais distantes das pessoas que nós precisamos cuidar e amar. Um Jesus que nos coloca reclusos num grupinho de eleitos, de pessoas que se sentem absolutamente superiores a todas as outras. Eu encontrei Jesus. Onde? Em quem? Tem que ser concreto. Ah, fiz uma experiência mística dele, tá bom. Mas passou por onde essa experiência? Foi como? Foi a partir de uma fraqueza de alguém? Ou foi a partir da sua fraqueza? Foi numa possibilidade de se compreender mais? Encontrei Jesus, tá bom. Mudou sua vida? Mudou suas atitudes? Mudou a maneira como você se interpreta? Mudou seu senso de justiça? Mudou a sua capacidade de ser fiel? Mudou a sua capacidade de escolher o que de fato importa, interessa? Lhe fez ficar mais presente nos lugares onde existem pessoas necessitadas? Lhe fez visitar a ala de câncer infantil? Lhe fez estar com os que sofrem, com os que estão morrendo? Minha gente, o Evangelho de hoje não nos poupa. E nos pergunta, e nos interpela, assim. Que cristianismo é o nosso? Ou se você não é cristão, se você está desobrigado de pensar como eu penso, qual é a qualidade da sua humanidade? Como é que você se interpreta neste mundo que tanto necessita de generosidade, neste mundo tão necessitado de justiça, de alguém que desligue o celular, que pare de filmar e que interfira para que a tragédia não aconteça? Deve ser muito triste para essa família. Ou para quem, de alguma forma, já passou por isso. Perceber que muitos se interessaram em filmar a morte. Que ninguém resolveu interferir para que ela não acontecesse. Você pode dizer, você pode justificar, pode fazer o que for. Nós ficamos semelhantes àqueles que, diante do naufrágio do Titanic, quando os botes com pouquíssimas pessoas já se distanciavam do navio que ia a pique, a gente consegue imaginar. Eu acredito que alguém deve ter dito, gente, não é justo, cabem mais 30 pessoas dentro deste bote, nós precisamos voltar. Como na cena do filme. Alguém fala, alguém diz, e é imediatamente calado. Às vezes eu me sinto assim, como se nós estivéssemos vendo o naufrágio, sabendo que cabe mais gente ao lado do nosso bote, e a gente não volta para buscar. A gente não volta para buscar. É isso. Nós estamos começando mais uma semana. O Evangelho não é para nos desanimar, é apenas para nos fazer perguntas, boas perguntas. Vamos mudar esse mundo. O desafio é grande. Eu sei que nossos braços são pequenos, mas você tem um mundo aí a ser transformado. Você tem uma estrutura de mundo que lhe pertence, que lhe diz respeito.
E é esta estrutura que você pode transformar, é este mundo que você pode reconstruir. Quem sabe a partir da sua experiência religiosa, quem sabe hoje, durante essa reflexão, você tenha chegado às mesmas conclusões que eu. Meu Deus, quantas vezes eu errei com o meu cristianismo. Eu optei por exercê-lo no moralismo, em apontar defeito dos outros, em julgar a pedra, e não reconhecer aquilo que estava errado em mim. Muitas vezes usei do meu cristianismo para me sentir melhor que os outros, para ingenuamente acreditar que eu estou numa situação mais favorável. Não. Vamos sair deste lugar, dessa vala que tanto faz mal ao cristianismo. Jesus não é isso. Jesus não estaria neste lugar. Jesus não estaria filmando. Jesus interferiria. Tentaria de alguma forma dizer, chamar a atenção para o absurdo que estava acontecendo ali. Tivemos alguns minutos entre a primeira agressão e a morte. Tantas situações nós também presenciamos e não interferimos. Às vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado, de tristeza, de angústia, de ansiedade, com situações que nós poderíamos interferir, às vezes até com uma palavra que a gente diz. Às vezes a nossa interferência, aquilo que o outro espera de nós é tão pouco que mesmo assim a gente não dá. A gente não oferece. Começar essa semana com o desejo de que Jesus continue contando com a gente. Lembre-se disso. Ser cristão nos dias de hoje é você concretamente oferecer a Deus o seu corpo. Toda vez que nós comungamos, nós dizemos, eis o corpo de Cristo. E a gente, de alguma forma, está dizendo também a Deus, Senhor, eis aqui o meu corpo, vem morar em mim. Anda pelo mundo através de mim. Fale com o mundo através de mim. Pense. Leve transformações ao mundo através de mim. Faça a sua revolução, Senhor, a partir de mim, a partir da minha mente, da minha inteligência. Esteja presente no meu lugar de trabalho através de mim. Esteja presente com as pessoas que convivem comigo através de mim. É a feliz oportunidade que nós temos de trazer o mistério da encarnação para a nossa realidade. E a gente vai, com certeza, proporcionar ao mundo muitos benefícios. Que nessa semana você tenha muita disposição para viver os seus embates pessoais, para você se questionar. O questionamento é sempre saudável na vida humana, ele sempre nos ajuda a pensar. O que nós podemos fazer? Como é que hoje eu posso exercer melhor o meu papel na sociedade? Como é que Deus hoje pode contar comigo? E como é que hoje eu quero reconhecer Jesus nas situações? E não seja um cristão seletivo para as marginalidades do mundo, viu? Onde existir alguém marginalizado, tenha a coragem de reconhecer Jesus ali. Ah, mas ali tem pecado, Padre Fábio. Deus está ali, precisando de nós. Isso, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde existir alguém em estado de marginalidade emocional, marginalidade física, marginalidade moral, não chegue lá como se você fosse o bonzão da boca e agora eu trouxe todas as soluções. Não. Chegue lá como alguém que quer estabelecer comunhão. Estabelecer comunhão e receber o que temos de melhor. Para que o mundo tenha a oportunidade de ser curado
através das nossas escolhas, das nossas posturas, das nossas atitudes. Sejamos, minha gente, por onde nós formos, um sinal de amor, um sinal de paz. Não crie guerras em nome do cristianismo. A espada que Jesus disse que traria, e que tantas vezes nós compreendemos de forma tão equivocada, não é a da discórdia, é a do enfrentamento. O enfrentamento combina com o cristianismo, a guerra não. Enfrentamento é quando você olha nos olhos de quem está sendo injusto e diga, não está certo o que você está fazendo. Isso é colocar a espada. Se for o seu pai, olhe nos olhos dele, meu pai, você está sendo injusto com esse funcionário nosso. Minha mãe, a senhora está sendo grosseira. Isso é colocar a espada, mas não para provocar guerras, para provocar enfrentamentos. Existe uma contradição na expressão guerra santa. Nenhuma guerra é santa. Nenhuma guerra é santa. Por mais que você tenha uma doutrina, que você acredite nela, por mais que você seja proprietário de uma teologia que você considera rica, bonita para a sua vida, lembre-se, o que lhe salva não é a sua teoria, é a sua prática. O que nos salva não é o tanto que a gente sabe disso ou daquilo, é o tanto que a gente pratica do que a gente sabe disso e daquilo. O que nos salva não é o excesso de teologia, não é o tanto de vezes que você foi à missa, não é o tanto de vezes que você se confessou, comungou, não. É o quanto esse número de vezes repercutiu dentro de você, transformou a sua vida, transformou o seu coração. Porque se estar dentro da igreja fosse garantia de alguma coisa, os ratos da sacristia seriam todos santos. Não. Não é estar lá dentro, mas é aquilo que se prega lá dentro, ficar aqui dentro da minha cabeça, da minha mente, do meu coração. É isso que nos salva. Quando nós estivermos diante de Deus, o que Ele vai perguntar de nós é isso. O que você amou, a quem você ajudou, a quem você protegeu, quais as marginalidades que você cuidou enquanto você viveu. Volto a dizer, é um exemplo simples. Se nós não temos o hábito de visitar o asilo de nossa cidade, se a gente não sabe nem quem mora lá dentro, nós precisamos questionar, sim, a qualidade do nosso cristianismo. Durante essa pandemia, sem medo de errar, a Associação São Vicente de Paulo, que cuida de praticamente todos os asilos do Brasil, muitas casas de idosos estão fechando porque não tem doações. Nós muitas vezes nunca passamos no asilo da nossa cidade. E eu sou cristão? Como assim? Não tenho o hábito de fazer visita aos que a gente sabe que precisam de nós, de vez em quando, para levar uma palavra, levar um apoio, saber se está precisando de alguma coisa. Se nós não temos o hábito de visitar os nossos pobres, se a gente não se interessa por eles, eu sou cristão, eu preciso ter coragem de me perguntar. Não visito os doentes, não visito os presos, porque meu cristianismo me deixou moralista. O criminoso não vale nada, o preso não vale nada, é bandido, é isso, é aquilo. Eu sei, a indignação social está em todos nós. Eu já errei muito, às vezes em dizendo do jeito errado o que era certo dizer. Não. Debaixo da minha pele também mora um criminoso. Eu também sou capaz de matar as pessoas. Basta eu atiçar, aguçar a minha ira e vem para fora o pior homem do mundo. Eu não me sinto melhor que ninguém, sabe por quê? Porque eu já toquei a minha ira e sei o quão ela é cruel. Então, debaixo dessa pele aqui, ó,
pode morar uma pessoa maravilhosa. E é ela que eu quero trazer para fora. E a minha religião me ajuda a fazer isso. Mas eu não tenho a ilusão. Por baixo dessa pele também mora um assassino, mora um criminoso, mora um homem injusto, mora um homem mentiroso, mora um homem infiel. E todos eles virão à tona. Todos eles virão para fora, se eu me descuidar disso. Obrigado, meu povo querido. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Que Ele nos conceda a graça de uma semana lúcida. Vamos minimizar a presença do ódio no mundo. Vamos lembrar da oração de São Francisco. Há muito ódio no mundo. Há ódio nos noticiários, há ódio em quem está dando notícia, há ódio em quem está escrevendo, há ódio em quem está propagando. Nós precisamos minimizar essa onda de ódio. Toda vez que você perceber que o ódio está lhe recrutando, lhe pedindo participação, lhe pedindo transporte para chegar ao mundo, pare-o. Toda vez que a mentira, toda vez que a injustiça estiver querendo usar as estruturas que são suas, pare. Vamos neutralizar a presença do ódio no mundo. Vamos neutralizar a presença da mentira. Vamos neutralizar a presença da intolerância. Vamos neutralizar a presença da hipocrisia. Nós somos este lugar. Jesus hoje nos disse, é o lugar que recebe, é o lugar que oferece. Essa identificação de Jesus com os marginalizados nos faz pensar não que nós saímos para ir para localizar os marginalizados. O primeiro momento é, eu me localizo como um marginalizado. Eu me localizo como o mais necessitado. E depois, consciente disso, eu saio para recolher os outros. Então sejamos nós os primeiros a reconhecer. Eu sou o primeiro marginalizado a necessitar do acolhimento e da presença de Deus. E depois eu saio por aí para fazer isso por aqueles que passarem pelo meu caminho. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu povo querido. Perdoe-nos, hoje o nosso sinal não estava muito bom. A transmissão do YouTube não foi maravilhosa, mas pelo menos aconteceu aqui. E ao longo dessa semana nós vamos continuar tendo os nossos encontros. Durante a semana eu não vou marcar não. Viu? Surgiu um tempinho aqui, surgiu uma oportunidade, eu vou entrar ao vivo para a gente conversar sobre algum assunto que eu considero importante. E depois também quem não pôde ver ao vivo pode assistir, vai ficar no feed, né? Acho que toda e qualquer oportunidade que hoje nós estamos tendo de poder criar a comunhão e o encontro é importante. E já que vocês gostam de reflexão, gostam de uma prosa, nós estamos aqui para isso, para evoluir juntos. Tenho sido muito grato a Deus por tudo que Ele tem me permitido viver. Muito. Em termos de evolução espiritual, que é a minha maior busca, é o meu maior empenho hoje. Eu quero ser um ser humano melhor. E eu fico muito honrado, viu? De ter você confiando-se a mim, confiando-se. Toda vez que você para me ouvir, toda vez que você me dá essa autoridade, eu me sinto extremamente responsabilizado. Muito obrigado. Boa noite para todos vocês e uma boa semana.